Boa tarde, estamos ao vivo na TV 247, entrevistando hoje o deputado Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara dos Deputados. Participa Paulo Moreira Leite e eu, Leonardo Atush. Queria começar, Zaratini, já te perguntando sobre a Operação Lava Jato. Houve a lista do ministro Fachin, vários pedidos de inquérito, inclusive um contra o senhor. Então, já queria te pedir para esclarecer ao telespectador qual é a acusação e qual é a sua posição diante disso. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente diga que a Operação Lava Jato ela funciona num ambiente de exceção, autorizado pelo TRF4 e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. As delações não significam que haja provas, são feitas prisões sem provas. O Instituto do Habeas Corpus foi praticamente extinto em nosso país. Então, é uma situação muito difícil. As delações que aparecem são delações genéricas, são delações que a gente até não sabe do que se trata. No meu caso, por exemplo, eu não sei exatamente do que sou acusado. Não teve acesso ao inquérito? Não tivemos acesso ao inquérito, houve um vazamento, a imprensa recebeu os vídeos antes do que nós mesmos, então eu não posso ver o vídeo do que o delator me citou, mas a Rede Globo ela já tem acesso ao vídeo, provavelmente, talvez até já tenha posto no ar ou vai pôr, de forma a constranger e fazer com que haja um julgamento antecipado das pessoas. Eu vou ter que me defender durante um processo que vai ser longo, mas a acusação ela é rápida e a condenação pela opinião pública mais rápida ainda. Ela já existe, ela já está colocada. Exatamente. Então é uma forma de funcionamento que visa a constranger a todas as pessoas que participam da política, que concorreram a cargos ou que exercem cargos, seja parlamentar ou seja executivo. Mas o senhor recebeu doações da Odebrecht? Isso foi colocado de que doações oficiais, não oficiais? O que está colocado? Não, nós recebemos doações oficiais, doações que estão registradas e não tivemos nenhum outro tipo de doação. E qual que é o ambiente no Congresso de uma maneira geral? Porque assim, quer dizer, olha, houve o senhor, mas assim, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, há uma conversa até de que o Congresso pode se paralisar em função disso. Quer dizer, essa é a sua expectativa também ou não? Olha, essa talvez fosse a reação natural, a paralisia perante tantas denúncias e tanto constrangimento. Mas não é o que vai ocorrer. O espírito da cúpula do Congresso, que hoje é comandada por deputados e senadores do campo golpista, o espírito deles é, como eles dizem, fazer o que tem que ser feito. Ou seja, eles foram colocados lá no comando do governo exatamente com o objetivo de fazer as chamadas reformas, ou seja, mudanças na Previdência, na área trabalhista, mudanças em muitas outras leis, como por exemplo a lei do petróleo, que já foi mudada, a venda de terras para estrangeiro, enfim, um conjunto de artigos e de leis que eles querem mudar para exatamente extinguir tudo aquilo que foi conquistado pelo povo brasileiro. Pois é, mas aí tem uma questão que surge. Esse Congresso, com tantas acusações, tem legitimidade para fazer mudanças tão profundas? Por exemplo, para mexer na aposentadoria das pessoas? É evidente que não tem. É evidente que não tem e é por conta disso que o povo brasileiro rejeita essa reforma da Previdência, que na verdade é uma demolição da Previdência Social no Brasil, exatamente porque é muito antipopular e, ao mesmo tempo, exercida por pessoas que não têm confiabilidade para fazer, pessoas que não foram eleitas para fazer esse tipo de mudança e nunca discutiram com o povo qual seria a proposta para que ela tivesse uma legitimidade do voto. Deputado, eu queria perguntar uma coisa. A lista do Fachin, ela chega no momento em que havia, assim, depois do golpe, depois de vários processos, havia uma espécie de uma reação do movimento popular. No dia 15 de março houve um grande protesto, tem esse debate sobre a paralisação, sobre a greve geral no dia 28. Tem a ideia de derrotar o governo, o governo Temer é uma coisa que parece ao alcance da mão. Vem essa lista do Fachin. Como é que a gente trabalha, como é que vocês trabalham para impedir que ela tenha um efeito, que é um efeito, pode não ter sido efeito a causa, mas com certeza é um efeito esperado, que ela ajude a criar o desânimo, a desorganizar de novo, a diminuir a mobilização. Como é que vocês estão trabalhando para impedir isso? Olha, a nossa bancada, nós nos reunimos ontem, fizemos uma avaliação,
né, e temos uma posição muito clara. Nós vamos continuar lutando contra essa reforma. Né, nós vamos continuar lutando contra todas essas medidas antipopulares e contra o Brasil. Né. Essa luta nossa não vai ter 1 minuto de interrupção. Nós não vamos vacilar 1 minuto. Quem está sendo acusado, quem está sendo delatado, vai se defender. Vamos fazer, cada um fazer a sua defesa, se defender perante a justiça, denunciar aquilo que tem que ser denunciado quando as medidas judiciais ultrapassarem a legalidade, mas vamos principalmente nos dedicar a combater essa política desse governo. Agora, eles têm voto para aprovar, porque assim, quer dizer, antes disso, antes mesmo da lista, tinha lá um placar do Estadão sobre a reforma da Previdência. E mostrava lá 200 votos, quer dizer, muita divisão na própria base governista. Como é que vocês estão vendo isso, quer dizer, e como é que eles estão tentando reverter isso, talvez com concessões, quer dizer, aliviando a proposta? Bom, primeiro é importante que a gente diga uma coisa que a mídia não deu. Né? O governo perdeu 4 votações. Né? 4 votações... Pode lembrar assim para... Perdeu a votação, 2 votações em medidas provisórias de aspectos secundários, né? Uma tratava de moradia popular no Nordeste, depois perdeu aquela questão da educação, né? Daquela questão da cobrança dos cursos chamados de especialização lato sensu, né? E perdeu a votação do táxi e Uber, né? Quando o governo alinhou ao lado da posição do Uber, e agora, há 2 semanas, não consegue votar o plano de refinanciamento da dívida dos estados. Né? Então, o governo está com muita dificuldade de exercer a sua maioria. A celebrada maioria. Ele tem, teoricamente, 413, 415 deputados, mas não está conseguindo colocar esses deputados no plenário para votar. Então, eu acho que o governo vai ter dificuldade para enfrentar a votação da Previdência e mesmo a votação da reforma trabalhista, que é uma maioria simples, diferente da Previdência, que é um quórum constitucional, são 3/5, 308 votos. Então, eu acredito que nas 2 situações ele vai ter dificuldade de votar. Isso por quê? Quer dizer, porque na verdade a gente tem que olhar o cálculo político do deputado, do senador que vão ter que disputar o eleitor em 2018? Exatamente. Porque o Temer não precisou de voto para chegar ao poder. O deputado vai ter que pedir voto daqui a pouco. Eu acho que nós temos feito uma boa discussão com a população, principalmente em relação à Previdência. Precisamos fazer essa discussão também na questão trabalhista, né? Eles conseguiram aprovar a terceirização, ainda que por um placar apertado, mas aprovaram, né? E nós temos que aumentar o debate sobre as questões trabalhistas, porque o que estão propondo aí nesse relatório, aquele deputado Rogério Marinho do Rio Grande do Norte, a proposta dele é escabrosa, acaba com qualquer possibilidade do trabalhador ter algum equilíbrio na sua relação com o patrão. Até mesmo o sindicato está sendo demolido, porque eles propõem ali acabar com o imposto sindical, que hoje, eu vou dizer a você com tranquilidade, metade dos sindicatos dependem desse imposto sindical, os grandes não, mas os pequenos dependem. Isso pode desorganizar as categorias, né? Coloca a questão do representante, da comissão de representantes em empresas de mais de 200 empregados, e isso evidentemente é uma tentativa de tirar a negociação da mão do sindicato, e uma série de outras medidas de flexibilização de direitos. Então isso daí a gente tem que... O relatório saiu ontem, um relatório muito grande do deputado Rogério Marinho, nós já colocamos no site do PT, da Câmara, uma primeira análise e vamos até segunda-feira colocar uma análise mais refinada. Mas quem quiser conhecer, pode ir lá no PT na Câmara e acompanhar, ler todo um resumo do que é o relatório dele. Né? Agora, nós estamos fazendo um trabalho também na base dos deputados, né? Porque é aí que interessa. Um deputado, ele se preocupa com o que pensa a base que vota nele. Né? Então, nós fizemos um mapeamento de todos os 513 deputados, onde eles tiveram voto. Isso, né? Com dados do Tribunal Eleitoral, por exemplo? Com dado normal do Tribunal Eleitoral. Fizemos um levantamento às 10 cidades mais votadas de cada deputado. E distribuímos isso para todas as entidades do movimento social, do movimento popular e do movimento sindical.
E as entidades estão organizando uma campanha na base desse deputado. Não é objetivo agredir o deputado, xingar ou ir na porta da casa dele, mas é de alertar a população que aquele deputado tem que votar de acordo com os interesses da população e não de acordo com a pressão que o governo fizer. Claro. Né? Então, o que a gente está orientando é falar, olha, deputado, não vote contra o povo, não vote contra o interesse da população. Né? Isso em cada lugar, em cada canto do país. Agora, quando o senhor fala assim, quer dizer, fazer o que tem que ser feito, quer dizer, isso atende a uma demanda das forças que apoiaram essa mudança de regime, vamos dizer assim? Quer dizer, do setor financeiro, predominantemente? A frase que é falada pelos, vamos dizer assim, os corifeus aí do Congresso Nacional, né? Rodrigo Maia, Eunício e Jucá, essa turma toda, é uma frase que diz o seguinte, olha, nós só vamos sustentar esse governo e essa coalizão de forças se nós continuarmos tendo o apoio da elite que comandou o golpe. Claramente, isso é claramente. Claro. Quer dizer, nós estamos aqui para ter esse nós apoio. Nós temos que atender ao para sistema atender o 1%, financeiro. Vamos dizer assim, quer dizer. Eu não sei nem se é 1%. Talvez talvez menos. É atender o sistema financeiro, atender o mercado, atender a Fiesp, a CNI, né, atender aos interesses internacionais que jogaram pesado para que o golpe fosse feito, né, e eles precisam fazer o que tem que ser feito. Então, o que tem que ser feito? Desmontar a Previdência Social, desmontar todo o sistema de proteção social no Brasil, acabar com a legislação trabalhista, propiciar o aumento da taxa de lucro das empresas e permitir que o capital internacional explore as nossas riquezas totalmente à vontade. Quando você mencionou então essas forças internacionais, onde isso se expressou de maneira mais evidente foi no pré-sal, na abertura, e já mudou o modelo. E vem os leilões pela frente. É possível algum esforço de contenção em relação a isso? Ou de pelo menos, eventualmente, sei lá, controlar as vendas de ativos da Petrobras, adiar um pouco esses leilões, ou isso aí já está meio que perdido? Nós vamos fazer todas as batalhas possíveis, seja no campo legislativo ou jurídico, onde a gente puder intervir. Isso aí nós estamos atuando, estamos entrando, por exemplo, tem coisas, essa semana que vem nós vamos entrar contra a licitação do satélite. Eu não sei nem se a população sabe disso. O Brasil tinha um satélite da Embratel, antigamente. Né? A Embratel foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Esse satélite ficou na mão dos mexicanos. Né? Lógico, a nossa comunicação continuou sendo feita por ele, mas sob controle dos mexicanos. No governo Lula, já se começou a desenhar a ideia de construir um satélite com controle nacional. Durante o governo da Dilma, esse satélite foi construído, está pronto para ser lançado. Só não foi lançado porque houve uma greve lá na base de lançamento, ali na Guiana, né? É importante explicar a importância de um satélite sob controle nacional. Muitas pessoas pensam que é um simples equipamento. Não, não é. Toda a comunicação passa pelo satélite, todas as comunicações telefônicas, todas as conversas... Dilma presidente foi espionada, né? Até outro dia. Exatamente. Não só as comunicações de pessoas comuns, como as comunicações militares. Né? Então, o Brasil, a comunicação dos militares era feita pelo satélite mexicano. Não, o satélite mexicano é o satélite americano, né? Então, imagina só, qualquer operação que a gente fosse fazer no campo militar, imediatamente eles teriam conhecimento. Então, foi construído esse satélite, 1/3 dele é para comunicação militar e 2/3 para uma coisa importantíssima, que é o Plano Nacional de Banda Larga, que é levar a banda larga da internet a todos os cantos do país, que é uma necessidade premente. Bom, o que o governo quer fazer agora? Privatizar esses 2/3. Né? Então ele vai fazer uma licitação para ver que empresa quer administrar a banda larga. Então nós vamos nos opor a isso. Né? Isso tem que ficar na mão da Telebrás. A Telebrás está dedicada a isso agora. E vamos à justiça... Existe, né? Quer dizer, ainda existe, embora, apesar da privatização... Não, ela foi reativada, a Telebrás, né? E a Telebrás se dedicou ao Plano Nacional de Banda Larga. Agora, e um outro tema que é muito polêmico, que choca muitas pessoas, que é a questão da venda de terras para estrangeiros. Quer dizer, e aí algumas pessoas perguntam assim, mas será que no resto do mundo é assim? Você pode chegar e comprando terra nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra? Como é que funciona? Não, e por que o Brasil está fazendo isso? Ao contrário, a questão da terra é uma questão de segurança alimentar. Né?
é uma questão fundamental. Nenhum país pode abrir mão, porque a gente fala de terras, falamos também das águas, claro, falamos também da vegetação que está em cima da terra. Então é um conjunto, não é a terra, claro, não é a terra simplesmente, né? Então, veja bem, os grandes fundos americanos, europeus, têm interesse em controlar grandes áreas no Brasil. Por quê? Porque nós temos a água justamente, porque nós temos um solo muito bom e porque nós temos muito sol. Então a produtividade agrícola no Brasil ela é altíssima. Fora isso, nós temos uma grande agência muito desenvolvida, que é a Embrapa, né, que desenvolveu uma tecnologia própria do Brasil, né? E por isso nós temos a soja, mas nós o temos fato o etanol. é que assim, existem empresas estrangeiras que podem vir se estabelecer no Brasil e explorar o agronegócio. Quer dizer, o que existe de novo e por que esse projeto está causando tanta polêmica? Não, hoje nenhuma empresa estrangeira, nenhuma pessoa estrangeira pode controlar. Pode ser dona. Mas Pode ele ser pode dona da terra, atuar ele como pode minoritário? Como pode... Explica um pouco essa diferença. Ele pode atuar através de um laranja, evidente. Não, mas, por exemplo, se você pega essas empresas internacionais do etanol, elas não têm terras no Brasil, não operam terras? Não, elas têm que operar com empresas brasileiras. Com empresas brasileiras. Né? Tanto que o etanol, mesmo como ele é produzido no Brasil através de um sem número de propriedades rurais que plantam etanol, vendem para as usinas, a cana, né, produz o etanol, né, e o etanol, aí sim, ele é concentrado na mão de poucas empresas. Mas o que eles estão querendo fazer é outra coisa, Leonardo. Eles querem dominar essas áreas para terem a agricultura de ciclo anual. O que é agricultura de ciclo anual? É o etanol, por exemplo, é a soja. E isso vai funcionar de acordo com o mercado. Então, se num determinado ano o etanol está em alta, vamos plantar etanol. Baixou o etanol. Mundial de Chicago. A bolsa de Chicago, exato, que regula isso aí. Não aí é fome aqui. Fracassou lá, caiu. Então vamos colocar a soja. A soja está indo mal. Então o que está indo bem? Não tem nada indo bem. Então para a produção, não vamos produzir nada esse ano. Entende? Então é uma coisa que você vai utilizar os recursos naturais do Brasil para um único objetivo financeiro. Não é mais o objetivo alimentar, não é mais a produção de alimentos para o país, não é mais o fortalecimento. E o mais interessante, os ruralistas brasileiros, né, eles estão se aproximando dos nossos industriais. Né? No Brasil nós estamos ficando com industrial sem indústria. O Paulo Scaff é um exemplo. Né? É o presidente da Fiesp e não tem indústria. Né? É um comerciante aí comum. Agora nós vamos ver ruralistas sem terra, né? Ruralistas que vão vender as suas terras, ganhar uma boa grana, porque o preço da terra, e vão virar rentistas. Se isso for aprovado, vai aumentar, e vão virar rentistas. Então, o Brasil pode se transformar num país sem nenhuma relevância do ponto de vista da sua própria produção. E sem um capital nacional próprio, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, os empresários estão aceitando isso passivamente? Então, não, eles querem isso. Os ruralistas querem aprovar, inclusive se lixando para uma outra questão, que é a questão de segurança nacional, né? Que é o fato do controle de espaços enormes do Brasil. Isso está preocupando muito as Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas sabem que não existe defesa sem controle espacial, quer dizer, sem você ter presença em determinadas regiões. Então isso está preocupando muito. Agora, pelo que você fala, então, quer dizer, esse governo atacou 3 pilares da soberania: segurança energética, com petróleo entregando, segurança alimentar e militar também. Exato. Quer dizer, ou seja, é um entreguismo absoluto. Os militares... E a segurança energética também. Energética, começando, né? Por isso, pelo pré-sal. Entregou o pré-sal, né, e quer entregar a própria segurança alimentar também. Ou seja, quer dizer, existe uma saída para esse... Você falou, os militares não estão gostando. Agora, por que não sei se faltou um diálogo maior dos governos do PT com essas alas? Onde é que estão os nacionalistas brasileiros? Ainda existem? Olha, existem principalmente nos setores populares. Quem mais defende o país hoje é exatamente o movimento social, o movimento popular. Não é? A população brasileira, ela... Mas os militares são de tradição nacionalista também. E os militares também. Nós temos um setor dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que é muito consciente da importância da defesa do país. Tem um setor que eu diria para você minoritário,
que já considera que tem que entregar tudo mesmo, né? Está dentro da esfera norte-americana. Está totalmente na esfera norte-americana, totalmente submetido, né? Por exemplo, a própria mudança de governo levou a uma reaproximação com os Estados Unidos no campo militar também, né? Então isso, uma reaproximação, porque a hegemonia, de certa forma, ela mudou um pouco. Para cá, quer dizer, todas essas coisas que são tem cobertura para um novo acordo militar com os Estados Unidos, né? A questão da base de Alcântara, eles querem voltar a discutir a utilização pela base de Alcântara. O Serra estava cedendo, Unidos. Né? Exato. Então, agora, isso tem resistências dentro das Forças Armadas, tem resistência no Itamaraty, né? Porque você tem pessoas que pensam o país, né, e que sabem que um país não tem condições de se desenvolver se não tiver minimamente uma soberania. Principalmente o tamanho do Brasil, né? Quer dizer, um país que tem 200 milhões de habitantes, que já foi a quinta economia. Então, essas são questões. Eu queria tocar num ponto, voltando um pouco ao começo da conversa, que é a discussão da crise, a discussão da lista do Fachin, mais elementos de paralisia do governo, agora com o presidente participando de reuniões onde se discutem 40 milhões de reais. Primeiro, dólares. 40 milhões de dólares, quer dizer, fica todo uma. Estamos falando de uma coisa desse tamanho. E assim, e você tem um país que está parando, a economia está parando, né? O Congresso está nessa decomposição, perda de legitimidade. Qual é a saída? Como é que a gente sabe? Porque a gente está indo para um imbróglio. O Estadão se mostra impaciente no editorial de hoje. Ele diz assim: é preciso devolver ao país as condições para seu desenvolvimento econômico e social. Ou seja, o Estadão pede, continue a governar, continue a fazer o que tem que ser feito. Bem, exatamente o nosso ponto de vista seu e tudo isso. Como é que a gente vê uma saída para uma situação que não está nos levando a impasse? Quer dizer, quanto mais continuar, mais impasse vai haver. Como é que a gente acha essa saída aí? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que lutar para impor derrotas ao governo, né? Isso nós temos que fazer porque a cada vitória dele nós vamos diminuir os direitos do povo brasileiro. Então nós temos que impor derrotas ao governo, derrotas políticas, de forma que ele não consiga exercer perca a utilidade para quem o colocou, vamos dizer exato. Assim. E segundo, nós temos que ter uma estratégia de saída da crise. Né? Nós temos que ter um programa político de saída da crise, principalmente um programa econômico. Então, a questão, me parece ainda, que nós ainda não conseguimos também do lado da oposição consolidar uma saída política para a crise, né? A questão das eleições, da antecipação das eleições diretas, ainda nós não temos um consenso nisso, nós não temos uma clareza disso. A questão de uma nova constituinte é uma outra questão. Aliás, você vê que setores ultraconservadores estão colocando essa questão. A relação de forças é boa e falam, é agora. Eu acho que até eles vivem meio numa bolha, assim, né? Mas eu acho que a gente tem, talvez eles imaginem também fazer essa constituinte destruindo o PT, destruindo a organização do movimento popular. Mas se a gente conseguir derrotar o governo, né, e conseguir manter a mobilização popular, eu acho que também nós precisamos discutir essa questão. Mas essa lista do Fachin não equilibrou o jogo de certa maneira? Porque até recentemente o discurso era o PT. Bom, tudo bem, o PT está envolvido, tem várias pessoas citadas e tal, e ao mesmo tempo você tem as delações sobre Aécio, Serra, Alckmin, Temer, Eduardo Cunha, que já está preso há muito tempo, ou seja, já começa a haver uma percepção de uma crise sistêmica. Essa percepção, ela não pode significar, bom, que a crise piorou a tal ponto de gerar uma saída pela política? Não, eu acho que toda essa lista, essa denúncia toda, ela desmoraliza, né, a todo o sistema político, né, todos os parlamentares, partidos, né, ela não é benéfica nem a um lado nem ao outro. Ela estava sendo boa para o governo enquanto se atacava o PT, né, e o Lula. Então ela era boa. Agora que generalizou, evidentemente ela é ruim, continua sendo ruim para o PT, mas é ruim para os outros também. Claro. Né? E isso impõe a necessidade da gente ter uma solução política. Então nós estamos falando de uma solução maior, antecipação das eleições,
a questão da Constituinte, mas nós temos que ter as mais objetivas agora, que é, por exemplo, a reforma política, que quando a gente fala reforma política também não é o termo correto, na verdade é a reforma do sistema eleitoral com a adoção do sistema de votação em listas, né, e partidárias, e também com o financiamento público de campanha, para acabar a supremacia do poder econômico. O que a gente tem que dizer também nós estamos vendo o lado dos políticos, que receberam dinheiro das empresas para fazer campanha, né? Mas nós temos que ver o outro lado. Quem pagou isso? As grandes empreiteiras, o sistema financeiro, porque até agora ninguém mostrou aí o quanto o sistema financeiro colocou de dinheiro nas campanhas. A Friboi, né? As outras grandes empresas que participaram pesadamente do financiamento das eleições. Então, na verdade, o que está por trás disso? Que é o grande capital querendo influenciar fortemente o sistema político brasileiro, né? A hora que a gente aprovar, e eu acho que a gente tem condições de aprovar o financiamento público de campanha, nós conseguimos separar, libertar a política do dinheiro. Exatamente. Não que isso vá, talvez, mudar completamente a correlação de forças, mas vai começar a mudar essa correlação de forças. Em São Paulo, por exemplo, só para falar que já a eleição municipal foi sob a égide da nova lei e deu um candidato que é especialmente um candidato rico. Mas um dos pontos é a proibição do autofinanciamento. Na reforma política tem isso. Quer dizer, então você não vai ter mais um cara bancando. Teve essa... Olha, eu acho que a eleição ela foi muito desequilibrada em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Em primeiro lugar, você pega aqui no estado de São Paulo, o PT entrou enfraquecido na campanha. Não é que o PT saiu enfraquecido. O PT perdeu, antes das eleições, metade dos seus prefeitos e metade dos seus deputados. Já estavam saindo. Então, e seus vereadores, aliás. Isso significa, é como você entrar em campo, em vez de você entrar em campo com 11 jogadores, você entra com 5. Você tem chance de ganhar? Nenhuma. Você vai perder o jogo. A segunda coisa foi o sistema... E com o juiz com má vontade também. E a torcida xingando. A segunda coisa foi o sistema de financiamento, né? As empresas foram proibidas de fazer doação e o PT não se organizou a tempo e tem dificuldade de se organizar também nisso para ter contribuição dos seus simpatizantes, né? Então o que aconteceu? O outro lado, que é muito mais rico, tem muito mais condições de pôr dinheiro na campanha, né? Então o outro lado, além de entrar com o time inteiro, nós entramos com metade, eles ainda entraram com muita gasolina e nós com o tanque vazio. Então não tem... Aí se soma tudo isso o desgaste do PT. Mas a gente tem que ver o que está... Também o jogo eleitoral, a forma de se organizar as eleições, né? Como é que você avalia a questão do Lula, para a gente dar um fecho aqui? Quer dizer, porque agora, por exemplo, 3 de maio ele vai depor em Curitiba, e já até se fala em grandes mobilizações de um lado, de outro, até previsões de batalhas campais em Curitiba, e uma expectativa, quer dizer, uma parcela da sociedade alimentando o ódio, esperando condenação, esperando uma inabilitação eleitoral, e ao mesmo tempo Lula liderando as pesquisas. Quer dizer, como é que o Brasil resolve esse impasse de você ter um candidato que já foi presidente 2 vezes, em que 40%, talvez 35%, 40% o querem na presidência, e uma parcela também quer vingança? Quer dizer, olha, eu falei até para o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, antes do golpe, eu falei, comandante, tudo indica que vão tirar a Dilma, mas a confusão no Brasil vai começar agora, a hora que tirar a Dilma, porque o PT e o governo, eles exercem um papel de organizador da população brasileira. A hora que tirar e tiver um governo que vai ser um governo que a gente já previa que ia ser isso, né, nós vamos para um confronto enorme no país. A possibilidade de saída dessa crise política é ter eleições livres. Eleições livres significa que as forças políticas podem participar e podem se expressar. Então, você querer tirar do jogo político o PT e o Lula, significa impedir que uma força política desse tamanho participe do jogo eleitoral. As consequências são imprevisíveis. Provavelmente nós vamos ter uma radicalização ainda maior do processo político. Então,
a força-tarefa aí da Lava Jato é absolutamente irresponsável do ponto de vista político. O que eles estão fazendo, a política de perseguição ao Lula, de perseguição ao PT, pode ter consequências políticas que nós não sabemos, não temos condição de imaginar, de quantificar, mas com certeza serão muito graves. Hoje tem um site de extrema-direita que põe o seguinte, quer dizer, que antigamente era banir o Lula. Agora o discurso é assim, não, precisamos banir o Lula, o Fernando Henrique e o Temer da vida política nacional. Porque parece que já tem uma conclusão de que não dá para tirar só o Lula, dada a dimensão da crise. Né? Quer dizer, será que, vamos dizer assim, como a crise cresceu, não é o momento também de encontrar a saída pela política, vamos dizer? A saída pela política é a saída democrática. Só essa. É a eleição, é o povo votando, é o povo escolhendo. Você falou, eu não entendi quando você falou, ainda não está madura essa ideia de eleição já, eu não entendi isso. Não está maduro porque não tem força não, na rua para isso? Não, eu acho que não está maduro, a coisa quando está madura, ela cai na boca do povo. Tá. Certo? Eu acho que ainda não caiu na boca do povo, acho que ainda, esse assunto ainda não é porque a gente tenha divergências no campo popular que uns defendem, não, vamos esperar o Temer acabar o governo, vamos esperar, ou outros vamos derrubar. Tem gente que se desgastar, ele faz um serviço sujo. Paulo, você é do tempo aí da época do fim da ditadura, e tinha muito essa discussão, né? Como é que era? Se a ditadura caiu, não caiu? Não, e se gente